A igreja deve ser católica ou remanescente? O que é católica? O que é remanescente? O que dá a uma igreja a qualidade de igreja verdadeira? O conceito de igreja visível e invisível é bíblico? Bem-vindos ao quadro Definições do canal Observatório 7. Curta, compartilhe e se inscreva examinando outros temas na nossa playlist. O termo católico vem do grego católicos, que significa universal ou geral. Inácio de Antioquia usou o termo católico pela primeira vez para descrever a igreja una e verdadeira em oposição a grupos heréticos. Inácio, em sua carta aos Esmirnienses, 110 d.C., escreve: "Onde quer que Jesus Cristo esteja, ali está a igreja católica." Inácio queria dizer que a igreja, como sendo o corpo de Cristo, seria este corpo através dos seus membros, de forma que sua presença no mundo inteiro sugere que o cristianismo está presente em diversos lugares e geografias do mundo. O termo católico passou a ser usado no segundo século para a igreja cristã primitiva, que era herdeira dos escritos apostólicos em oposição às seitas gnósticas. Esta foi a primeira vez que se necessitou diferenciar um tipo de cristãos dos outros. Em geral, todas as denominações atuais usam este termo para a igreja cristã retratada nos primeiros 4 séculos, ou período da patrística. Embora a palavra católico não apareça diretamente na Bíblia, o conceito de universalidade pode ser encontrado em passagens como, por exemplo, Mateus 28, 19 a 20, onde Jesus comissiona seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações. Portanto, esta fé deveria ser universal. E uma vez também que Efésios capítulo 4 define que a igreja deveria ter uma só fé e um só corpo. Esta fé é a mesma em todos os lugares e este corpo, a igreja, é o mesmo. Neste sentido, esta igreja é católica ou universal. Enquanto os atuais católicos romanos usam o termo católicos para si mesmos, reclamando serem a continuidade ininterrupta e legítima daquela igreja chamada de católica pelos pais da igreja como Inácio, as igrejas protestantes ou evangélicas usam o termo católico para o mesmo período dos pais apostólicos, mas entendem que o papado romano se desviou da doutrina apostólica e a reforma protestante seria então um retorno a esta fé apostólica, entendendo a catolicidade como a expressão da unidade nos conceitos básicos da fé, como a inspiração das Escrituras, a Trindade, a salvação pela graça em Cristo e o retorno de Jesus. Quanto a estes entendimentos variados, a crítica protestante aos romanos são que eles se desviaram doutrinariamente da unidade espiritual da igreja, que seria a Bíblia Sagrada como autoridade de regra e fé. Portanto, não sendo coerentes com uma só fé e com uma catolicidade da fé por romperem com a herança apostólica. Enquanto a crítica dos católicos romanos aos protestantes é que eles romperam com a catolicidade que é representada na sucessão apostólica através do papado. E as muitas interpretações diferentes dos protestantes provariam que eles não desfrutam de uma catolicidade ou de uma só fé. Uma outra questão é: quem pode determinar o que é a universalidade desta fé? Por universal, entendemos que estamos falando que a crença verdadeira é
o entendimento da maioria dos cristãos? Costuma-se definir que católico é aquilo que foi crido por todos, em todos os lugares, em todas as épocas. No entanto, embora uma crença professada por todos, em todos os lugares, seja uma poderosa repreensão contra nossas orgulhosas e particulares interpretações da Bíblia, em verdade, a própria Bíblia está cheia de exemplos sobre como a maioria esteve errada, foi desviada ou até se apostatou. Inclusive, as maiorias facilmente perseguiram minorias de forma violenta. Veja alguns exemplos. No mundo antigo, apenas 8 pessoas foram salvas do dilúvio. E após o dilúvio, rapidamente a fé foi pervertida e novamente a maioria se voltou para os ídolos. Abraão e os patriarcas eram sempre a minoria, e depois de 400 anos no Egito, essa minoria, que agora se tornou o povo de Israel, foi liberto de forma milagrosa e foram levados para o Monte Sinai. E mesmo a maioria entre eles se prostrou a um bezerro de ouro logo depois de Deus falar com eles pessoalmente e depois de verem todos os sinais dados por Deus no Êxodo. Séculos mais tarde, todo Israel parecia apostatado nos dias de Elias e apenas 7.000 não tinham se curvado a Baal. Mais uma vez, quando Jesus nasceu, os guardiões e mestres da fé judaica em todo o mundo, em todos os lugares, não perceberam as profecias da chegada do seu Messias, a não ser uma minoria insignificante de sábios que vieram do Oriente e alguns poucos pastores. Quanto ao futuro da igreja, Jesus profetizou que o anticristo enganaria muitos, e o Apocalipse alertou que a besta seria adorada por todas as nações, inclusive haveria engano religioso com um falso profeta. Ou seja, na Bíblia nunca foi condicionado que um crente deveria ter uma fé universal acreditando no que todos em todos os lugares acreditavam. O que a Bíblia orienta é que se tenha uma fé evangélica, como retratado em Filipenses 1, 27 a 30, que obtém unidade, mas não no que a maioria acredita, e sim unidade no que toda a Escritura ensina. O crente verdadeiro crê em toda a Escritura e não naquilo que todo mundo acredita. O teste de doutrina não é a sua aceitação universal, nem fenômenos e milagres. É se esta doutrina está de acordo com a lei e os profetas, ou com toda a Bíblia. Isaías 8:20 diz: "A lei e aos mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz." Ou seja, para uma igreja ser verdadeira, ela tem que manter coerência com aquilo que é a verdade. E o que é a verdade? João 17:17 diz: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Obviamente, dentro de um aspecto de sinceridade e dando um voto de confiança, todas as pessoas, e em geral todas as igrejas, exceto aquelas que não são projetos de enriquecimento e poder pessoal, começaram de pessoas buscando a Deus e buscando a verdade com toda a sinceridade do seu coração. Então, por que estas pessoas divergem tanto na sua interpretação da Bíblia? Uma maneira de entender isso seria formular muitas teorias de conspiração com vilões e pessoas mal intencionadas. Mas no episódio passado sobre o que é crença, vimos que é possível pessoas bem intencionadas, tentando achar a verdade, virem a crer de forma diferente, tendo interpretações absolutamente diferentes e mutuamente excludentes. Então, é extremamente artificial pensar que todas as interpretações cristãs estão certas. E, inclusive, é artificial pensar de que todas as interpretações diferentes são pessoas movidas por líderes enganadores, tentando com isso corromper e se aproveitar dos crentes. Veja alguns exemplos agora dessas verdades mutuamente excludentes, mas que são defendidas por grupos diversos. Ou os santos e imagens devem ser venerados, ou não devem. Ou o Papa é o sucessor de Pedro e o representante de Cristo, ou não é.
Ou Cristo é Deus ou não é. Ou a Trindade é o correto entendimento sobre um único Deus ou não é. Ou há um dia de guarda entre os mandamentos ou não há. Ou somos salvos pelas obras ou unicamente pela fé. A Escritura só pode estar ensinando uma destas doutrinas e não a outra, pois nisso reside a coerência do Espírito Santo como autor das Escrituras através dos profetas. Mas o fato é que o imprevisível choque da quantidade e forma de informações que cada um de nós tem, com as experiências pessoais e fatores emocionais, produzem conclusões muito diferentes sobre o que a Escritura realmente está ensinando. E assim nós pensamos e cremos de forma muito diferente. E conforme as pessoas manifestam suas opiniões publicamente, é muito difícil, por motivos psicológicos, que alguns destes se retratem de forma que, com o tempo, agregam-se a eles outros mais, formando grupos, e esta convivência solidifica tradições que vão passando o seu entendimento adiante, geração após geração, até que novas gerações quase não têm mais uma compreensão de qualquer outra forma de pensar, parecendo impossível que exista outro pensamento correto, diferente daquele do seu grupo. Se este fenômeno vier por motivos sociais, econômicos, políticos ou históricos a se tornar a maioria pensante, até um erro pode então se tornar um erro universal. E foi isso que ocorreu nos dias do profeta Elias, quando o profeta pensou que praticamente todo Israel estava adorando Baal. O que todo mundo está fazendo em todos os lugares nem sempre é o correto. Na teologia bíblica, quando esse tipo de fenômeno ocorre e o erro prevalece, Deus precisa preservar uma amostra de fiéis, preservados em meio à apostasia da maioria, para testemunhar sobre a verdade da Escritura. Este conceito é chamado na Bíblia de remanescente, e se por um lado católico é um termo que nem aparece diretamente na Bíblia, remanescente é genuinamente uma expressão bíblica que encontramos em Isaías 10, 20 a 22 e Romanos 11, verso 5. Em Isaías, por exemplo, os remanescentes são aqueles que Deus levantou em meio ao seu povo durante o período de apostasia. E no Novo Testamento, Paulo se refere a um remanescente de judeus que aceitarão a Cristo. Os pais da igreja também mencionam e reconheceram o conceito de remanescente. Agostinho, por exemplo, em suas obras, frequentemente fala sobre a ideia de um grupo fiel que persevera na fé verdadeira em meio às dificuldades e perseguições. Na teologia protestante, Martinho Lutero e João Calvino viram a reforma como um movimento remanescente que retornava às raízes bíblicas da fé cristã, afastando-se dos erros que eles acreditavam ter se infiltrado na Igreja Católica ao longo dos séculos. Comparando o uso dos termos católico e remanescente, o termo católico enfatiza a universalidade da fé e a missão abrangente da Igreja. Já remanescente foca na fidelidade de um grupo específico em tempos de crise ou declínio espiritual. A busca por uma catolicidade valoriza a continuidade apostólica. Embora a continuidade apostólica seja questionada se estamos falando de continuidade de fidelidade ao texto apostólico, como propõem os protestantes, ou uma continuidade de uma suposta linhagem de governantes da Igreja, como reclamam os católicos romanos. De qualquer forma, o conceito de remanescente muitas vezes implica numa ruptura com as tradições que podem estar corrompidas quando comparadas com a Escritura, mesmo se estas forem tradições universais ou católicas, praticadas por todos em todos os lugares. Contudo, tais conceitos não precisam ser necessariamente opositores, pois a catolicidade foi importante para reconhecer o cânon do Novo Testamento, enquanto, por outro lado, o reconhecimento universal partiu do ponto de vista de que o cânon que todos deveriam reconhecer estava em harmonia com o todo da Escritura mais antiga, o Antigo Testamento. E desta forma, o protestantismo rejeitou os livros apócrifos, pois acreditava que estes estavam em desarmonia com o restante da Escritura.
No final do dilema entre católico e remanescente, ser verdadeiramente católico é algo muito bom, desde que seja um católico em harmonia com a Escritura e não com a tradição, que pode estar errada. E isso pode significar que o verdadeiro católico é, na verdade, o remanescente, desde que este remanescente seja realmente fiel a toda a Escritura, como, por exemplo, diz Apocalipse 12, 7. Contudo, se honrar a Escritura é uma condição para uma igreja ser chamada de verdadeira, temos que admitir que um cristão só pode honrar aquilo que ele entendeu da Escritura. Se supostamente em sua experiência de fé ele só foi capaz de compreender uma parte da verdade e honra aquilo que compreendeu e creu, isso o faz um crente verdadeiro dentro de suas capacidades, ainda que sua igreja não seja totalmente verdadeira. Isso também nos leva a pensar que aquela que doutrinariamente é a mais pura igreja que você possa conceber ou entender, dentro dela nem todos estão vivendo a verdade, enquanto em igrejas que discordam entre si e potencialmente têm interpretações erradas conforme a sua opinião, há pessoas nestas igrejas que, na pouca verdade que conseguem compreender, vivem esta pouca verdade de maneira muito mais honesta e honrosa. Este dilema de crentes falsos na igreja verdadeira e crentes verdadeiros em igrejas com erros doutrinários é um dilema que tentamos solucionar com a proposta da igreja visível e da igreja invisível. A igreja visível é o termo que usamos para a igreja organizada por Cristo, que tinha 12 líderes, inclusive um tesoureiro, e desde o início nunca existiu sem uma organização hierárquica, e que já no Novo Testamento era composta de presbíteros e diáconos. Eles talvez não tivessem uma lista de membros como a maioria das igrejas tem hoje, mas sabiam exatamente quem eles eram e quantos eram. Por exemplo, em Atos fala-se de 3.000 conversos, e sempre que havia batismos, Atos registra como pessoas acrescentadas. Um novo número é dado no mesmo livro como sendo 5.000 e é mencionado em Atos 4, verso 4, e inclusive designa como toda a igreja, em Atos 5, 11. O livro de Atos descreve a igreja como comunidades que, embora não tivessem prédios, praticavam a ceia, a adoração juntos e se organizavam para campanhas de auxílio social com ofertas, e inclusive essa igreja era tão visível que era perseguida, pois é impossível perseguir uma igreja invisível. Nada na Bíblia diz que alguém esteja livre de fazer parte da igreja visível, que o mundo pode visualizar e existe para organizar a pregação do Evangelho. Mas é certo que nesta igreja visível se juntarão indivíduos não tão sinceros e que num primeiro momento vão nos enganar como o joio no meio do trigo. As repreensões de Mateus 7, o fracasso de Judas e a parábola sobre o joio em meio do trigo em Mateus 13, 24 a 33, nos fazem pensar que existe uma outra igreja, que nós não podemos ver ou distinguir, mas que Deus vê entre a igreja visível. Quando Jesus explicou em João 10 que tem muitas ovelhas que ainda não estavam no seu aprisco, o conceito de invisível se tornou ainda mais óbvio, ou seja, além disso, há um povo de Cristo em diversos lugares que não pode ser plenamente identificado neste momento, mas está aguardando para serem chamados e reunidos. Já em Colossenses 1,18, Efésios 1,22, Cristo é o cabeça da igreja, sendo que é um líder invisível de um corpo que logicamente também é invisível. As profecias falam de um chamado para sair de Babilônia, e Jesus disse em João 10:10 que suas ovelhas ouvirão sua voz, de forma que há um constante convite para a igreja invisível se tornar um só rebanho visível. Embora um peneiramento da própria igreja visível deva ocorrer, Deus conduz o peneiramento final que vai separar esta igreja, como vemos em Lucas 22, 31 a 32.
Hebreus 12, 26 a 29, Apocalipse 7, 9 a 17 e 1 Coríntios 10, 12. O que fica claro sempre é que Deus dirige o processo de peneiramento. Os justos são o trigo e os ímpios são a palha levada pelo vento. O conceito de igreja invisível existe de certa forma para designar a fidelidade que não pode ser mensurada de forma objetiva. A igreja invisível não está limitada a prédios, listas, instituições, e mesmo assim ela é universal e a real expressão do remanescente de Deus. Ou seja, a igreja invisível é aquela igreja espiritual constituída de verdadeiros adoradores que, como disse Jesus em João 5, adoram em espírito e não estão restritos a lugares sagrados, embora esta igreja invisível não esteja em oposição à igreja visível. O que quer dizer que Deus deve ter uma igreja visível neste mundo que deve ter frutos e doutrinas que correspondem ao Evangelho dos Apóstolos. Assim, o conceito de catolicidade nos ajuda a visualizar a necessidade da igreja estar de acordo com a mesma fé, evitando o individualismo sectário. O conceito de remanescente nos adverte que a maioria nem sempre tem a razão e nos possibilita um questionamento honesto a nós mesmos se, no processo de busca de uma só fé universal, não estamos sacrificando a continuidade e pureza dos ensinos apostólicos para nos conformar com uma maioria dominante, nem sempre tão ortodoxa o quanto alega ser. E, finalmente, o conceito de igreja invisível nos previne contra um cristianismo meramente nominal e nos alerta para honrar o corpo de Cristo que pressupomos pertencer. Busque a igreja verdadeiramente em harmonia com os apóstolos e profetas. Mas lembre que dentro da igreja que você considerar verdadeira, há uma igreja invisível, onde Deus com olhos poderosos vê a diferença entre o trigo e o joio.